Fala galera, mais um vídeo aqui do Magic Roll com a participação do Pirula. Vocês não aguentam mais Vocês não me ver? aguentam mais ver o Pirula aqui no canal, mas tem mais um assunto interessante e polêmico aqui. Com a mesma camiseta, Com os a caras não mesma- tomam banho, Os caras não tomam né? nem banho, o que tá acontecendo? Que nojo. Mas é o seguinte, dentro dos assuntos que a gente abordou das últimas vezes, a gente vai no Babei. tópico cara Vão achar- baba, já tá todo mundo vão achar morrendo que eu tô bêbado. com sono aqui já. Não bebi nada, tô zerado. Só café pra caramba. Café, é verdade. Mas o assunto de hoje envolve um pouco os outros, mas é uma questão que já deve ter te envolvido e às vezes pode ser até que você pense dessa maneira. Muitas vezes eu vou discutir com religiosos, né? Ah, você é ateu, você é cristão, não sei o que lá. Mas fica tranquilo que é o mesmo Deus, lógico não do ateu, né? Mas o cristão acredita no mesmo Deus, o católico, o protestante, o budista, que no fundo é tudo um mesmo Deus. E eu, partindo desse pressuposto, eu sempre penso assim, mas e os politeístas, onde entram nesse mesmo Deus? Eles acreditam em vários deuses. E como você pode dizer que é tudo o mesmo Deus? Tudo bem que no politeísmo sempre tinha o majoritário, o tal, chefão. mas todos os deuses são os mesmos? Envolve os santos também? Envolve Virgem Maria? Como é que Jesus está tudo dentro disso? Vamos tentar conversar a respeito desse assunto aqui hoje. O que eu acho é o seguinte, né? Essa coisa mais ou menos de dizer que tudo é o mesmo Deus é um papo muito daquela pessoa que acredita em Deus, mas não tem religião. Geralmente aquela pessoa fala, não, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Eu acho que todas as religiões estão certas. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu costumo não rebater muito esses argumentos, porque eu acho legal a pessoa, pelo menos, chegar, é uma atitude pacífica. Ela fala assim, ó, todas as religiões estão certas, ninguém tá errado, paz e amor, não sei o que, tá aqui um baseado, sabe? Você fica uma coisa mais assim, você fala, não, tá bom, né? A pessoa é mais de buenas. E ela tá tendo uma postura conciliadora, né? Eu acho que nesse mundo que a gente tá, é bom que a gente tenha uma postura conciliadora. Claro que não com pessoas inconciliáveis, né? Não vou ter uma postura conciliadora com, sei lá, com nazistas, essas coisas. Mas a gente tem que ter uma postura conciliadora com a maioria das vertentes. O único problema que eu vejo com isso, mas aí, quando a gente tá discutindo sobre a veracidade, né? Se a gente tá discutindo do ponto de vista político, do ponto de vista legal, ok, deixa quieto, cada um, sabe, acredita no que quiser, isso daí não tem coisa. Quando a gente está discutindo do ponto de vista de veracidade, ou seja, é uma discussão filosófica, digamos, entre um ateu e um cristão, ou entre um ateu e uma pessoa que acredita em Deus, mas não tem religião. Essa questão de discussão, aí você está querendo apontar no quem está certo. Se você vai discutir em quem está certo, aí fica impossível você juntar essas religiões. Sim. Para uma estar certa, a outra tem obrigatoriamente que estar errada. Você pode até dizer que a origem é igual, mas quando você faz isso, você torna a existência daqueles deuses mais fraca. Porque, por exemplo, existe uma matéria, né, inclusive até o Cortella fala muito disso, acho que ele é um estudioso disso, inclusive, né, o Mário Sérgio Cortella, que é a religião comparada. É uma matéria da filosofia e da história, e também da teologia não, porque a teologia é parte da revelação, os teólogos sempre enviesam pro lado dele. Mas a parte do ponto de vista da história, né, você tem essa questão da religião comparada. Eles comparam as religiões e veem a origem dela. A religião comparada é uma ciência muito interessante porque ela mistura a parte de línguas, porque é impossível você dissociar uma religião da língua na qual ela se originou, do povo na qual ela se originou. Então você tem um estudo antropológico também, você tem um estudo genético, por que não? Porque esses povos migraram e levaram suas religiões para lá, e por que isso aconteceu e tal. Então são coisas muito interessantes que mesclam, é multidisciplinar. E, por exemplo, os estudos que mostram as migrações indo-europeias, né? Ou seja, os caucasianos, o povo caucasiano surgiu no Cáucaso, na região lá da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão, e eles migraram para o sul, né? Em direção à Índia, ao Irã, formaram os povos hindus, os povos indis, né? Na verdade, os povos que se chamam de arianos lá na Índia, povo persa, né, no Irã, e foram em rumo à Europa. Formar os celtas, os eslavos lá na Rússia, na região lá da Ucrânia e tal, formar os povos, coisas. Na Europa toda, na verdade, tem a origem disso daí, com exceção dos bascos que são anteriores, né, que ninguém sabe de onde eles vieram. E o que é interessante? Você consegue fazer uma linha comparativa, né, que é aquela linha que eles chamam, eu não sei se isso ainda é, desde a última vez que eu li sobre isso, ainda era o mais aceito academicamente, não sei se puseram coisas novas aí, que era a base da tríade divina, né, que ela funcionava em todos, funcionava desde da Índia, no Irã, no Oriente Médio, porque o Oriente Médio, antes de surgir o monoteísmo no Oriente Médio, você tinha o politeísmo em todas as coisas. O próprio judaísmo, ele era monolatrista antes de ser monoteísta, né? Os povos hebreus, né, que ainda não podia chamar de judeu, né? Os povos hebreus, eles tinham vários deuses, eles começaram a cultuar um só, até que esse era o principal e do principal virou o único, né? Mas você tem uma evolução gradual ali, né? E todas essas coisas são comparáveis umas com as outras nessa tríade divina, que é sempre o deus da guerra, o deus da fertilidade, geralmente associado a uma mulher, porque é a mulher que dá a luz, né? E um deus, digamos assim, que seria o supremo, que seria o deus que coordena todas as coisas, que geralmente é o deus do trovão ou do sol, sabe? Que é alguma entidade da natureza, né? Que é o que coordena a vida, essas coisas assim. Então você tem esses três
essa tríade. Porque ela se repete bem ou mal em quase todas as religiões tribais, até pré-védicas, né? Ou mesmo na época védica lá da Índia, né? Tanto que Vishnu e Shiva, as coisas eram essa coisa, e Brahma era o grandalhão, né? Depois é que foram sendo criados outros deuses. No Irã, você tinha essas religiões pré-zoroastristas que elas eram assim, até que Zoroastro criou o primeiro monoteísmo, entre aspas, né? Digamos assim, que na verdade era o deus bom e o deus malvado. E foi indo para a Europa, e todas as religiões celtas tinham essa tríade. As religiões, não sei o que surgiram depois, tiveram essa coisa mais ou menos assim. As religiões que precederam, nos povos hebreus, que precederam ao judaísmo, tinham essa tríade. Tanto é que dizem até que na Bíblia, se você for traduzir na parte em hebraico, no Pentateuco, você tem umas montagens, por exemplo, que fala do Deus da guerra, que o pessoal traduziu, né? O meu Deus é o Deus da guerra, aí depois é o Deus não sei o quê, sabe? E que, na verdade, seriam ainda resquícios dessa tríade de Deus que se transformou numa só. Né? Então, que era o Elohim, né? Elohim, alguma coisa assim, né? Que era que hoje eles traduzem de outra forma, mas porque os religiosos sempre arrumam um jeito de dizer que a história não sabe ler direito. Mas a verdade é que se você for avaliar dessa maneira, você vê que tem toda uma justificativa de como a coisa surgiu. Então você pode dizer que historicamente é o mesmo Deus. Que Brahma e, sei lá, Jeová seriam o mesmo Deus, entre aspas. Você poderia dizer que todos eles estão conectados por causa dessa origem indo-europeia. E tudo bem, isso não entra os deuses, sei lá, do Shinto lá do Japão, os deuses dos índios aqui das Américas, os deuses africanos, aí não entra. Mas pelo menos essa linhagem indo-europeia que deu origem à primordial cultura que a gente tem, poderia dizer que entram todos, né? Que aí entre os deuses da Índia, os deuses do zoroastrismo, né? E os deuses e o deus hebraico que deu origem depois ao cristianismo e ao islã. Mas se você for olhar toda essa coisa, poderia dizer que é o mesmo Deus. Mas isso enfraquece a veracidade das coisas. Quando você começa a observar a história das religiões e como elas se surgiram, e como que isso daí foi caminhando, que acompanha o idioma dos povos, que acompanha a migração dos povos, e isso é uma coisa muito mais mundana do que divina, né? Dizer que é tudo o mesmo Deus, na verdade, ajuda a você duvidar da veracidade daquilo, da revelação daquilo. Ajuda você a achar que, na verdade, cada hora tem um maluco que acha uma coisa diferente e vai acrescentando aquilo ali, aquele maluco tem um poderzinho ali e tal. Não sei, me parece uma coisa meio assim. Eu acho que é mais contraproducente do que pra provar que Deus existe. Não tô afim de discutir tanto, de filosofar acima disso, de estudar tudo isso que você disse, por exemplo. Então você resume em é tudo mesmo Deus, sabe? Aquilo lá que você falou no começo. Que é cômodo, que seria apaziguador, né? Das pessoas... não vamos, o seu Deus, o meu Deus, a gente tá tudo certo, é o mesmo. No final, lá em cima, a hora que junta, é um cara só. Não, e outra, as pessoas que, por exemplo, acabam virando deístas, né, que a gente tem muito disso daí na ciência. Os cientistas falam, é tudo ateu, é tudo ateu. O índice de ateus entre os acadêmicos é maior do que na população em geral. Mas não é nem de longe maioria. Eu acho que você coloca uns 40% de ateus na academia. Esses 60% não estão loucos. Né? Os 60% que acreditam em alguma coisa. O que é difícil você achar na academia são pessoas que sigam uma religião fechadinha. Então é difícil você achar, sei lá, um católico praticante, um protestante praticante, seja de qual vertente, sabe, um muçulmano praticante. Você acha essas pessoas que acreditam em Deus, mas não têm religião, tal, ou que são deístas. Né? Porque o que acontece? A pessoa, aí ela nem para pensar nessas questões históricas. Da onde vem o cristianismo, da onde veio o islã, da onde veio o hinduísmo. Ela simplesmente fala, tem uma força que eu estou entendendo aqui, que são a gravidade que une as partículas, a força forte, força fraca, o magnetismo, que mantém não sei o que, os corpos giram, e aí você tem a conjunção das moléculas, tal, cada molécula tem um número de prótons diferente, formando elementos diferentes. Né? E essas pessoas, elas acabam chegando e falam assim, deve ter uma ordem por trás disso, e esta ordem é Deus. Então, quando essas pessoas, por isso que eles chamam de deísta, né? Porque não é nem um teísta, que o teísta já seria um Deus religioso. É um deísta no sentido assim, tem uma força por trás disso, e esta força não tem nome, ela é amorfa. E aí essas pessoas extrapolam e falam, essas religiões, eventualmente, elas descobriram esta força superior, e cada uma delas interpretou à sua maneira esta força superior, mas ela existe independente das religiões e tal, não sei o quê. Eu acho que se elas interpretaram muito mal. As religiões no geral. Né? Tanto é que se elas tivessem interpretado bem, talvez elas tivessem me convencido.
né? Mas eu não julgo as pessoas, por exemplo... Bom, quem sou eu para julgar alguém? Mas eu não julgo as pessoas, por exemplo, que acreditam nessa força da natureza que pode chamar de alguma coisa. Que, inclusive, se for dizer que alguma religião chegou perto disso, foi o taoísmo na China. Né? Que chegou perto dessa coisa do deus da natureza, tal, não sei o que não é um deus, é uma coisa meio amorfa, que mantém tudo junto e tal. E eu ainda acho, assim, que, ok, a pessoa acredita que tem uma força, que não acaba tudo aqui, mas isso não implica, e é isso que é interessante, esses deístas, pelo menos a maioria que eu conversei, não implica, por exemplo, sei lá, em reencarnação, em morrer e encontrar a vovó, em céu e inferno, em coisa... Não há julgamento pelos seus atos, é simplesmente uma força superior que controla o universo. O que acontece depois que você morreu pode acontecer nada. Pode não acontecer nada depois que você morreu. Pode ser que você morra e simplesmente desapareça mesmo, volte a ser parte das partículas. Mas isso não faz Deus existir ou não. Sim. Né? A vida após a morte não é dependente da existência de Deus e vice-versa. Sim. Tanto que o budista acredita em vida após a morte, não acredita em Deus, e o deísta muitas vezes acredita em Deus, mas não na vida após a morte. Você não precisa ter uma correlação entre os dois. E aí, esse Deus, essa coisa que mantém todas as forças unidas, né, mantém o universo funcionando, né, ele só organizaria tudo. Ou ele deu o primeiro peteleco lá no começo do universo e depois ele tá só vendo como é que as coisas estão rolando. Observando. Ele tá só controlando, assim, sabe? Tipo, ele empurrou o primeiro dominó e tá vendo aonde vai terminar de cair, né? Então, eu vejo assim, essas pessoas, elas acabam juntando a observação delas do mundo natural, né? Como eu falei, muitas delas são acadêmicos, né? A essa visão espiritual que todos os seres humanos têm. Eu, particularmente, acabo pensando assim, que tem a ver com aquela necessidade do ser humano de acreditar em alguma coisa. Por isso que eu digo que o ateísmo sempre vai ser exceção. Porque as pessoas têm necessidade de acreditar em coisas, né? Então, você vai lá, você olha e fala, não, tá, beleza. O cara se sente mais confortável, achando que essas coisas estão ali por... Aí você fala, mas você não acha que é muita coincidência para um monte de coisa? Acho. Mas tem um universo que não sei o que junta e forma o planeta que mistura e não sei o que, a gravidade que monta, que você não acha muita coincidência? Acho. Isso não faz você achar que tem Deus? Não. Mas você não acha que pode estar errado? Acho. Sim, lógico. Eu não tô falando que Deus não existe, tô falando que eu não acredito, é diferente. Né? E, tipo, você não pode estar errado? Posso. E por que você não acredita, então? Porque não faz diferença. Não faz diferença, pra mim não faz diferença na minha vida. Esse Deus que você tá me propondo, esse Deus, como é que chama? Onipotente? Não, esse Deus arte moderna, né, que eles falam, né, que é o Deus que é qualquer coisa, o tudo é o nada, o nada é o tudo, né, que ele não tem definição nenhuma, né, Art Nouveau, né, esse Deus... ele, a meu ver, ele não faz diferença na minha vida. Tipo, a existência dele não vai interferir em nada na minha vida. Eu acreditar nele ou não vai fazer diferença nenhuma. Ele não vai trazer de volta meus entes queridos, ele não vai fazer eu encontrar com eles de novo, ele não vai resolver meus problemas, não vai fazer justiça no mundo. Né? Até hoje não fez. Não vai fazer justiça no mundo, entendeu? Meus inimigos, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, entendeu? Então, esse Deus pra mim não faz justiça. Então, que diferença faz ele existir ou não, tecnicamente? Sim. Então, pra mim, é indiferente. Eu prefiro ficar com só ateu mesmo. Compartilho do mesmo pensamento. Até porque não tem muito mais o que adicionar. Também eu falo demais, né? Foi o café. Bom, galera, esse foi o terceiro vídeo aqui com o Pirula, um bate-papo sobre religiosidade, misticismo, um monte de coisa que a gente falou aqui. Monólogos do Pirula. Mas prometo que o próximo não vamos entrar nesse assunto nem nada. O próximo vídeo vai ser sobre as 5 bandas favoritas do Pirula. Então logo tá no ar, acho que semana que vem tá no ar aqui no canal. E aproveita para se inscrever no canal do Pirula. Por favor, que o YouTube tá foda, cada vez pagando menos. Por favor, se inscrevam, vão lá. Não pode falar isso. Não pode? Não clica. Também não pode, você vai se fuder, né? Vai aparecer umas coisas aí, você fala o que você quiser com elas. Você fala o que você quiser com elas. Mas assiste até o final, por favor. Quer me xingar nos meus vídeos? Xinga, mas assiste até o final. Assiste até o final. Já me ajuda muito. E é até bom assistir até o final, porque às vezes você assiste só o começo do vídeo e você perde uma interpretação ali, uma coisa no final, que você pode entender errado no começo e no final tá explicado, né? É impressionante a quantidade de comentário que eu recebo falando exatamente o que eu falei no fim do vídeo. Final. Pelo menos assista até o fim pra dar alguma opinião, né? Mas enfim. Bom, muito obrigado por ter assistido até o final. Se você tá assistindo até agora, você assistiu até o final. Se inscreva também nas minhas redes sociais e no meu canal. Até o próximo Magic and Roll. Valeu!